Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Gestarcast, o podcast que vem para trazer informação e leveza para a sua jornada materna. Eu sou Ana Paula Correia, tô falando diferente, mas sigo sendo Ana Paula Correia. Estamos aqui de aparelhinhos no dente. Então, hoje a vozinha vai ser assim, né? A partir de agora, os próximos episódios, num tom um pouquinho diferente, mas que nada. Vamos que vamos. Profissional de educação física, especialista em exercício físico na gestação e no pós-parto. Tô aqui à frente desse podcast que eu tenho assim, ó, meu coração, porque a cada episódio eu recebo muitas famílias, muitas mães profissionais maravilhosos e o feedback de vocês sempre me alegra muito de saber o quanto a gente está impactando a vida aí de muitas famílias. Então hoje, o episódio de hoje, gente, assim, ó, eu acho que eu tô até arrepiada, porque eu acho que é um dos episódios mais importantes de todas as nossas temporadas até então. Todos eles são muito importantes, mas o episódio de hoje é aquele episódio que salva vidas. E é algo que, quando a gente está grávida, talvez a gente até pensa um pouco a respeito disso, se preocupa, mas quando o bebezinho está ali nos nossos braços, eu acho que isso é muito comum do pai, da mãe, talvez até dos familiares, né, da rede de apoio, a preocupação com um primeiro socorro. E se essa criança se afoga com o leite materno? E se engasga? E na hora da introdução alimentar? Então, é algo que realmente nos assusta, que gera uma preocupação muito grande. Quando a gente vê, inclusive, vídeos na internet, né, esses reels, enfim, de crianças, mães desesperadas com os seus bebês ali, numa situação de um engasgo, algum afogamento, isso realmente gera muito medo, muito medo. Então, assim, é um episódio extremamente importante. Já peço para vocês, compartilha, deixa o like de vocês, se inscreve no canal, mas acima de tudo, compartilha esse episódio com quem está gestando, com quem tem bebê pequeno, que eu tenho certeza que ele vai ser enriquecedor. Antes de eu falar para vocês, então, né, quem está aqui conosco, eu quero que você, mamãe, faça o seguinte, ó, pega aí o teu suquinho, tua aguinha, o teu chazinho, vem conosco que o Gestarcast está começando o episódio de hoje, então, ó, mais um episódio sensacional. Vamos aos agradecimentos para os nossos apoiadores. Conosco, então, Michele Tavares, Clínica Infanto-Juvenil, a doutora Thalita Vasques, Dermatologia Infantil, a loja Nina Baby, Materna Amamentação, Rabassa Seguros, Branda Nutrição Materno-Infantil, fisioterapeuta pélvica Gabriela Conceição e Ana Paula, personal, tentante, gestante e pós-parto. Então, que rufem os tambores para ela que, como eu brinco, né, quando o convidado volta, que já é sócia do nosso podcast aqui, ela que é médica formada na Universidade Federal de Rio Grande pela FURG, pediatra com residência médica também pela FURG, afiliada da Sociedade Brasileira de Pediatria, título de intensivista pediátrica pela AMIB, mas o título mais importante dela, e de todas nós mamães, né, é a ser a mãe do João. Sim. Então, conosco aqui no Gestarcast, seja bem-vinda, doutora Paula Trevisol. Obrigada, Ana. Obrigada por ter me chamado novamente para participar do podcast. Nossa primeira experiência foi maravilhosa, né? Que a gente pode falar ali das salas de parto, mas hoje a gente vem com esse outro tema que também gera muitas dúvidas, gera muitas angústias, então acho que vai ser muito bom a gente falar sobre. Sem dúvidas. A Paula que está aí com algumas novidades, então, isso, né, doutora? Depois ela vai contar para vocês. E quando eu vi que ela estava com essas novidades, vou dar só um breve spoiler, né? Que são cursos preparatórios, então, aí para os pais já estarem, porque a gente vê na internet os vídeos de primeiros socorros, como que a gente faz e tal, mas é muito diferente a gente estar passando por essa prática, né? A gente tentar realmente fazer, seja ali no manequim, no boneco, enfim, é bem diferente já, né? Então, é uma vivência incrível e eu disse para ela, Paula, a gente precisa falar sobre isso, gente, como que eu ainda não tinha pensado num episódio assim, por isso que eu falei, esse episódio é importantíssimo, Paula, que bom que tu tá aqui conosco mais uma vez. Tu sabe, Ana, que a questão do medo dos engasgos, é claro que a gente está falando primeiramente de engasgo, porque é uma coisa que chama atenção, né? Mas também depois vamos falar de outras intercorrências que as crianças apresentam, né? Eu acho que hoje em dia com as redes sociais é como tu falou, a gente vê aqueles vídeos, fica angustiado, e aí muitas vezes as pessoas olham o vídeo e falam, eu não quero, nem olhar para isso aqui não vai acontecer. E se acontecer, né? Agir imediatamente
de uma maneira correta, adequada, pode salvar a vida dessa criança, né? Então, eu sempre falo, assim, para as famílias que é super importante treinar o máximo de pessoas da casa possível. Exato. Porque, às vezes, a gente pensa assim, não, porque eu não vou nem fazer, porque se acontecer, eu não vou ter o ímpeto ali de fazer a manobra. Na verdade, a gente não sabe como que a gente vai agir numa emergência, né? Às vezes, a gente se surpreende. É que nem, vamos supor assim, sempre orientam, né? Se tu for assaltado, não reaja. É importante a gente ter essa informação. Na hora do susto ali, da coisa acontecendo, a gente não sabe muito bem como que a gente vai reagir. Sim. Tu pode pensar assim, eu sou uma pessoa muito insegura, eu tenho medo. Mas, às vezes, tu tendo o conhecimento na hora ali, tu só age. Age, exatamente, né? Então, assim, o que eu gosto de orientar? Oriento os pais, mas orientar uma avó e um vô que estão cuidando, a babá, né? Exato. Então, hoje a gente tá com várias modalidades de cursos, tá? E depois a gente entra nesse tópico. Mas informação é super importante. E, às vezes, o vídeo, realmente, a gente vê ali a manobra no vídeo, mas não entende muito bem, não sabe a força a ser aplicada. Então, aí é o legal da gente poder treinar. Sim, sim. E tu falou isso, né? A questão dessa rede de apoio de quem está cuidando da criança. Porque a gente pega... a Ana Laura, eu tive babá com ela a partir dos 7 meses. Até os 7 meses era só eu com ela. E o meu marido via muitos vídeos, então ele sabia qualquer coisa que acontecesse. Tipo assim, ele que fazia. Mas tinha momentos que ele não estava em casa, que estava só eu e ela. Né? E depois, quando começou a babar, então ela já estava na introdução alimentar. E eu procurava passar para babá a forma que eu gostaria de apresentar a comidinha para ela, né? Tendo aquele método mais participativo, seguindo uma linha de BLW, mas também né, deixá-la vivenciar, tocar o alimento, enfim. Então, os cortes diferentes. E é algo um pouco que assusta, porque a gente vem muito daquela cultura da comida mais papinha, justamente para tirar o risco desse engasgo. E não quer dizer que a papinha também não vai se engasgar, se afogar, enfim, né? Mas eu ficava nessa preocupação, às vezes, e eu não estando em casa e a babá. E se acontece? Será que a babá vai saber o que fazer? Como que vai fazer? Então, são preocupações que permeiam a vida dos pais, né? Principalmente quando essa criança está em contato com outras pessoas, né? Seja na escolinha, na creche, essas pessoas sabem. Vamos entrar, então, na parte do engasgo. Uma coisa importante, perfeita que tu falou. Muitas pessoas têm medo, né, de ofertar o alimento um pouco mais inteirinho ali para a criança poder pegar e tal. Mas essa não é a questão, né? Claro, a gente sabe que tem os cortes seguros, a consistência adequada. Então, aí a importância de ter profissionais orientando, né? Pediatra, nutricionista, né? Para ter essa orientação do que é o mais seguro. A questão é que muitas pessoas ofertam alimentos para crianças nas posições inadequadas, né? Então, por exemplo, tem pais que falam assim, a criança não aceita sentar no cadeirão, então a gente dá no carrinho, dá no sofá, dá na cama. Então, aí, a criança sentada em posição reta, assim, sentada a 90 graus, a mesa, né? É muito difícil, com um alimento na consistência correta, que ela vai engasgar. Existe uma confusão que é entre engasgo e reflexo de gag, né? Então, o que acontece? A criança bota o alimento na boca, e isso pode acontecer com a papinha também, né? Sim. Bota o alimento na boca, quando ela joga para trás... Desculpa, bati aqui. Quando ela joga para trás e ela sente que ela não consegue engolir, ela faz um movimento de botar essa comida para fora, que é o... Como se fosse uma ânsia. Como se fosse uma ânsia, né? Como se fosse um reflexo de vômito. Porque às vezes demora um pouquinho até conseguir botar pra fora, né? Então a criança fica assim... E bota pra fora, tá? Então isso não é considerado um engasgo, né? O engasgo... e aí também entra a parte dos cursos, porque tem engasgos com coisas diferentes, né? Tem o engasgo ali com secreção, por exemplo, quando a criança tá mais gripadinha. Catarradinha ali, né? Isso. O engasgo com líquido e o engasgo com sólido. Então, em cada tipo de engasgo, a gente vai ter que ter uma conduta, né? Muito comum bebê pequeno fazer, né, os engasgos com leite. Então, o líquido, isso é importante a gente saber, né? O líquido, ele escorre, né? E quando ele escorre, a via aérea da gente, né, a laringe, aqui a traqueia, ela vai entrar num movimento para expulsar aquele líquido. Então, a tendência é o próprio corpo, tipo, tossir e botar o líquido para fora, né? Então, normalmente, a gente pega e só ergue a criança, né? Para ela conseguir tossir e botar para fora. Para facilitar essa saída daquilo que tá... Isso. Ou o líquido sai,
ou o líquido escorre e vai para o pulmão. Aí a respiração fica totalmente diferente, né? A respiração, ela vai ficando pesada, ela vai ficando dificultosa. Então, nesses cursos também a gente ensina quais são os sinais de esforço, né? Quais são os sinais que a gente tem que estar atento na criança, porque não é simplesmente aquele engasgo que eu vou desengasgar e passou. Não necessariamente. Se for um engasgo com líquido, ele pode, aos pouquinhos, inflamando aquele líquido evoluir no pulmão. para outros sintomas e os pais têm que estar que a gente alertas. chama de pneumonia aspirativa. É quando aspira conteúdo líquido para o pulmão, tá? O engasgo com sólido, super comum em pediatria. Eu digo, né, nunca subestime a capacidade das crianças botarem as coisas na boca. Então, assim, ó, Lego, brinquedos com partes soltas, né? Brinquinho, pulseirinha de pérola, que as mães gostam de botar bastante acessórios nas menininhas, porque é a coisa mais linda, mas às vezes é perigoso. Até nas roupas, né? Eu vi, às vezes, a Ana Laura tinha umas roupinhas com enfeitezinho, com pérolazinha. Eu sempre cuidava, assim, porque... Até o prendedor de bico, tem muitos com muitos acessórios. Outra coisa super... que o pessoal vem usando cada vez mais é o colar de âmbar, né? O âmbar é uma pedra ali que teriam propriedades anti-inflamatórias, né? Então, muitas pessoas usam colar de âmbar na época da dentição, para a criança ficar mais aliviada, né? A questão toda do colar é que ele tá super perto da boquinha, então eles podem aspirar as pontinhas e também tem risco de sufocar, né? Dele prender. Sim, então, sim. é uma coisa que tem maneiras de usar, por exemplo, uma tornozeleira Vai ser de mais seguro. âmbar, para ser mais seguro. Não, e a gente tem que lembrar que a criança conhece o mundo através da boca, né? É. Então, eles têm a fase ali que é tudo pra boca. Tudo. É. E aí, tu tem que estar ainda mais atento do que tá à volta dessa criança de fácil acesso, né? A gente atua muito na pediatria com a prevenção, né, dos acidentes. Cada fase tem os seus acidentes, né? Então, ali na consulta de 4 meses é um clássico. Eu sempre falo, olha, agora... Quando vocês menos esperarem, a criança vai passar a mão e vai pegar coisas. E outra coisa que às vezes a gente tem um hábito ruim. Às vezes a gente dá uma coisa na mão da criança para a criança se distrair enquanto a gente está fazendo. Então, às vezes as pessoas dão chave de carro, imã de geladeira, carteira, né? Então, eu sempre falo, deem coisas na mão da criança que ela pode botar na boca. Não acostumem a dar coisas que ela vai se machucar. Então, daqui a pouco sai ali né? A função dos alimentos. Tem um alimento muito comum, consumido por todos nós, que é a pipoca. É um alimento extremamente perigoso, né? Teoricamente, a pipoca está liberada a partir dos 4 anos, né? Porque a pipoca, ela é facilmente aspirada, tem a pele do milho ali. Então, tem outras maneiras de ofertar pipoca, que seria a pipoca de sagu, tem outros tipos. Sim. Então, às vezes, tem coisas que a gente fala assim, vou dar, porque, né, não tem problema. E aí pode acontecer o pior, né? A própria maçã, ela tem um potencial de engasgo grande, né? Também. Pensando, tipo assim, nessa alimentação mais das frutas, as coisas, até a Isso. maçã, que é uma fruta. E ainda A maçã assim, ela é tem... um dos alimentos com alto risco de engasgo. Os alimentos redondos, tipo uva, tomate cereja, também, tá? Então, o que a gente faz na maçã normalmente? Ou, se a pessoa tem vontade de dar um pouco mais inteirinha, tipo método BLW, ou a gente cozinha a maçã, deixar ela mais macia, tá? Ou a gente também pode tirar lascas muito finas da maçã, quando a criança já tem um nível de mastigação, né? Então, eu faço com o João, assim, que o João adora maçã verde. Então, eu pego aquele descascador de legumes, corto a maçã no meio e tiro umas lasquinhas de maçã. Assim, se ele conseguir deslocar pedacinhos dali, não vai ter potencial de engasgar. Quando o engasgo é com sólido, aí sim a gente pode aplicar aquelas manobras que aparecem nos vídeos, né? E é curioso, assim, porque existem muitas manobras nos vídeos erradas, né? Às vezes a gente vê assim, tal pessoa aplicou as manobras, salvou a vida do bebê. Às vezes o bebê desengasgou até nos primeiros tapas ali, porque tem uma sequência a ser respeitada ali nas manobras, né? O que é importante a gente saber que o engasgo ele pode ser parcial ou total. Então, se a criança libera voz, se ela chora, tosse, sai som, é porque o engasgo é parcial. Se o engasgo é total, a criança vai ficar assim, ó.
tipo, não sai som nenhum, tá? E como tranca a entrada de ar, rapidamente, normalmente a criança já fica pálida, tá? Pode mais ficar cianótica, pode mais ficar roxinha. cianótica, mas primeiro fica mais pálida, depois vai ficando roxa e normalmente se amolece, né? Então aí a gente tem que agir rapidamente. Tempo sem oxigênio determina muita coisa, tá? Então, o tempo sem oxigênio é uma coisa que a gente cuida muito. E isso vale para engasgo, crise convulsiva, afogamento, várias urgências que a gente fala, né? Sim, porque dependendo do tempo, a criança até pode, né? Vamos dizer o caso do engasgo, ok? Saiu, mas o tempo que ela ficou sem oxigenação, isso causa danos cerebrais, né? E com sequelas, né? Exatamente. As crianças, elas são incríveis. A capacidade de recuperação de uma criança após um evento grave é surpreendente. Eu amo trabalhar com criança. Eu me formei na residência e em seguida passei no concurso na FURG e a gente abriu a UTI pediátrica da FURG em 2017. Então, eu fiquei muitos anos, antes do consultório, fiquei muitos anos em UTI e porta. Então, eu vi muitos casos muito graves e eu tenho orgulho de falar isso, que eu vi milagres, né? Porque a criança, ela tem uma capacidade de regeneração incrível. Porém, a gente sabe que quanto mais tempo ficar sem oxigênio, aumenta as chances desse cérebro sofrer, né? Então, aí tá a importância da gente saber agir com rapidez e de uma maneira eficaz, né? Posso demonstrar aqui no meu bonequinho? À vontade. Eu não dei nome pro meu boneco ainda. Então, ó, já vamos lançar aí uma campanha? Deixa nos comentários aí um nome pro boneco. Boa. Então, assim, ó. Acho que a criança tá ali na cadeira. Eu acho que ela engasgou. A primeira coisa, eu vou erguer ela, tá? Eu vou erguer ela e vou olhar bem pro rostinho dela, tá? Se caso parecer que ela tá engasgada, o que é importante? Nunca enfiar o dedo dentro da boca. Se a gente enfiar um dedo dentro da boca do neném, a gente pode empurrar mais ainda o objeto. Dificultar ainda mais a saída. Se eu tô enxergando, se tá bem pra fora, vamos supor que é um brinquedo, alguma coisa assim, eu posso tentar pinçar com os 2 dedos, mas eu nunca vou meter um dedo dentro da boquinha, tá? Isso é super perigoso. Então, eu posso tentar, vamos supor, um pedaço de carne, eu posso tentar pinçar e tirar, tá? Se eu não consigo, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, com essa manobra, expulsar esse objeto, esse pedaço de alimento, tá? Então, como é que é feita a manobra aqui? Eu vou pegar essa criança de barriguinha para baixo no braço, tá? E eu vou tentar abrir as vias aéreas com os meus dedos, tá? Então, eu posso pegar assim, em C, que a gente diz, tá? Ou eu posso usar o indicador e o dedo médio. Ai, tô meio bugada aqui com a câmera, peraí. Assim, tá? Aqui, a câmera aqui. A gente tá olhando, a gente olha na TV lá e a câmera aqui. Isso, olha pra cá. Aí, assim, tá? Ali. Eu posso fazer um V ou um C, tá? Não importa. O que importa é que essa via aérea, ela fique um pouquinho aberta, tá? O que acontece? A criança, ela tem a cabeça numa proporção muito maior do que o corpo, tá? Eu digo, né? Se uma criança até 2 anos faz assim, ela abraça a cabeça. Eles fazem assim. Eles ficam eles assim, têm um não cabeção. Eles ficam assim, né? Então, se a gente pegar a criança assim, a via aérea dela tá mais ocluída. Então, eu preciso fazer isso aqui, tá? Eu preciso abrir um pouquinho a via aérea dela com os meus dedos, tá? Eu vou deitar ela no meu braço. Afastar o queixinho do tronco. Isso. Eu vou tentar deitar ela. Vou ficar em pé, vamos ver. Assim. Vou tentar botar a cabeça um pouquinho mais baixa que o corpo, tá? E se eu tô inseguro aqui, eu posso me ajoelhar e apoiar na coxa, tá? Tá. Ou eu posso sentar e apoiar na coxa também. E aí, a gente tem aqui nas costas os 2 ossos, né? Que são as escápulas. Então, o meu tapa vai ser bem no meio das escápulas, tá? Então, o tapa é dado com o calcanhar da mão, que é essa parte de baixo da mão aqui, entre esses ossos, no sentido para fora. Então, é como se estivesse empurrando assim, ó. Tá? São tapas secos. Não é para fazer assim, que é o que geralmente as pessoas fazem, tá? São tapas fortes, né? São 5 tapas. Então, 1,
2, 3, 4, 5. Viro a criança, tá? E aí, eu posso fazer 5 compressões no tórax. Com os 2 dedos, assim. Tá? Essa compressão, ela pode tanto ser retinha, como ela também pode ser inclinadinha para fora, assim. Então, nós vamos fazer 5 compressões no tórax e 5 compressões, 5 tapas nas costas. Podemos fazer esses ciclos 5 vezes, tá? Então, peguei a criança, acho que ela tá engasgada. Eu viro ela para baixo, dou 5 tapas, viro, faço 5 compressões. Isso é um ciclo. A gente pode fazer 5 ciclos. Quando tá fazendo esses ciclos e a criança não tá voltando, já é interessante que alguém chame o 192, que é o número do SAMU. Então, eu sempre falo, ter o número do SAMU gravado, né? O número do SAMU na geladeira, para todo mundo saber quem chamar, né? Então, avisar, olha, eu tô no endereço tal. Uma coisa super importante que a gente orienta também para falar pro SAMU é ponto de referência do endereço, tá? Então, olha, eu moro numa rua tal, na frente do supermercado, sei lá. Dá um ponto de referência assim, o socorro ele chega mais rápido, tá? Vai te identificar, ó, meu nome é Paula, eu tô aqui com o fulano e tá acontecendo um engasgo. A gente tá aplicando as manobras e ele não tá voltando. Então, tentar a pessoa menos nervosa da situação fazer essa ligação, tá? E chamar o socorro. Enquanto está aplicando essas manobras, tá? Existe um dispositivo de desengasgo para sólidos, que a gente mostra no curso, que também pode ser usado nessas situações, tá? Mas essas manobras, elas são feitas no bebê até 1 ano, normalmente. Quando a criança já fica em pezinha, já começa a caminhar, a gente ajoelha atrás da criança e aplica a manobra como faz no adulto. Aquela manobra de Heimlich, né? Que é um golpe aqui no meio do osso do peito, bem... Entre as costelas ali, né? Isso, bem abaixo, né? Aqui do osso, na entradinha do estômago ali. Como eu falei anteriormente, assusta. Não podemos desviar o olhar para isso, porque... Exato. É o que a gente está falando. Tempo de oxigênio, a gente se surpreende com a gente mesmo, né? Caso a criança não volte com essas manobras, aí está orientado começar as manobras de reanimação, que a gente também orienta direitinho no curso. Porque daí já pode ser que esteja faltando oxigênio. Então, aí a gente já começa, a reanimar para uma parada cardíaca. E quais são os acidentes mais comuns, assim, de acontecer, que tu vê com mais frequência, doutora, no consultório? Assim, ó, para quem trabalha em porta, tipo PS, pronto-socorro, crise convulsiva febril, disparado, e traumatismo crânioencefálico, as batidas de cabeça, né? Então, acho que esses são dos acidentes mais comuns, dos graves e comuns, assim. Queimaduras também. E tudo varia muito com a faixa etária. Então, por exemplo, o que a gente cuida ali no início, nos primeiros meses? A gente está acostumado a botar o bebê deitadinho e o bebê fica ali. Aí tu bota o bebê ali no trocador, vai pegar uma fralda, vai pegar uma calça, né? E eu digo para as famílias, os bebês começam a rolar do nada. Hoje ele não rola, amanhã ele tá rolando. Não, de manhã ele não rola, de tarde ele tá rolando. É mais ou menos assim. Porque eles começam a tentar virar de lado e aí quando vê ele aprendeu a rolar. Então nessa fase ali dos 3 meses, 4 meses, é uma fase que a gente já começa essa prevenção dos acidentes nas consultas. Porque no início é mais essa função de engasgo, a função do sono seguro, né? Então, dormir de barriguinha para cima, cabeceira elevada, caso tenha algum vômito, não vai engasgar. Depois a gente entra nessa fase dos traumas, né? Então, o rolar. Uma coisa super importante, Ana, que infelizmente acontece bastante, são as queimaduras nos bebês com água de banho inadequada e com bolsa de água quente para cólica. Tá? Então, assim, ó, já vi criança com a barriguinha toda queimada, tá? Por causa de um pecadinho. Porque a gente sabe que queimadura dói muito, né? Às vezes a gente dá uma pegadinha na panela, ali já fica com aquilo incomodando. Então, tu imagina toda a pele da barriga. Fora que pode ser um acidente super grave, né?
as queimaduras de banho. Eu sempre falo assim, a gente pode usar o termômetro de banho. O termômetro de banho, às vezes a gente sente a temperatura ali da banheira e acha meio frio, né? Eu, pelo menos, sempre que tentei usar o termômetro de banho não deu muito certo. Eu acho que nada como tu testar a temperatura na parte de dentro do teu braço, tá? Porque é uma pele mais sensível aqui. Se tu tá dando um banho de chuveiro, tu não tem como botar o termômetro, né? Então, testa primeiro a temperatura aqui para depois colocar a criança, principalmente em banho de submersão, assim, na banheira. É uma coisa que a gente tem que cuidar. Queimaduras em menores de 6 meses, obrigatório que vá para uma emergência ser avaliado por médico. Queimaduras em extremidades, mão, pé, genitália, também podem ser graves. Se caso a criança é maior e já usa acessórios, anelzinho, pulseira, reloginho, já tem que tirar, porque se inchar pode fazer uma compressão mais grave, né? E queimadura, nunca passar óleo de cozinha, pó de café, Creme dental. Clara de ovo, já viu? De tudo. Nunca. Por quê? Porque pode agravar a lesão, piorar a dor e infeccionar, né? Então, o que é aplicado na queimadura é, se caso necessário, pomada indicada por prescrição médica, né? Então, isso é uma coisa que super a gente tem que cuidar, tá? Traumatismo crânioencefálico, super comum. Eu ia falar por causa das quedas, né? Isso. Tombos, batida de cabeça, enfim. Quando que a gente se preocupa? Qual o cuidado? Não, e o pior é que quando eles batem a cabeça, normalmente dá um barulho forte, né? Então a gente se assusta. Então é super comum. Eu, assim, acho que toda semana algum paciente me chama, alguma mãe de paciente me chama angustiada, chorando, porque a criança caiu do sofá, caiu da cama, né? Então o que a gente tem que cuidar nos traumatismos crânioencefálicos? Quedas acima de 1 metro, tá? Principalmente bebês pequenos. Bebês abaixo de 3 meses é importante também ser avaliado. O galo canta, né? Então, o galo assusta. Mas o galo aqui na frente, né? Aquele inchaço, ele é comum de acontecer. Galo na parte do lado da cabeça, atrás da cabeça, não é comum. Aí a gente tem realmente que avaliar para ver se não tem que fazer uma tomografia, tá? Outra coisa dos traumatismos crânioencefálicos que a gente cuida sempre é como que a criança ficou depois daquela queda. Normalmente eles choram, né? Pedem colo, às vezes pede um TT e muitas vezes essa queda tá próxima do horário do soninho. Daí os pais falam, ai meu Deus, não vou deixar dormir. E aí a criança fica super irritada. Às vezes vomita porque chorou. Aí os pais falam, meu Deus, bateu a cabeça, tá vomitando. Vou ter que levar pro pronto-socorro. Na verdade, se o sono vem naturalmente ali, a gente pode deixar dormir. Seria bom, a cada umas 2 horas, dar uma reavaliada nessa criança, tipo, tirar uma meia, sabe? Passar o dedo no pé pra ver como Dá é que uma ela... mexidinha, ver se ela tem tá bem reflexo. reativa, exatamente, tá? Claro, outras coisas não tem dúvida, né? Por exemplo, uma crise convulsiva após um trauma. A criança que tá vomitando em jato, muitos episódios depois da batida. Mudança de comportamento, às vezes a criança fica estranha, assim. Também a melhor precaução avaliar com o médico. Dependendo da área do cérebro que bateu, pode ter alteração, né? De comportamento, e de humor. eles têm uma fragilidade, né? Enquanto a criança ainda tá com a moleirinha aberta, se caso ocorrer um sangramento, o crânio, ele tem, digamos assim, uma válvula ali, né? Com a moleira aberta. Então, é mais difícil que a criança vomite, por exemplo, tá? Mas depois dos 2 anos, principalmente quando o cérebro já está bem ossificado, a gente tem que ficar muito atento à questão dos vômitos. Mas o bebê pequeno, ele vai ter essa mudança de comportamento. Se a criança caiu, chorou, ficou de boa, depois brincou, a gente vai observar cerca de 12 horas. Mas se teve qualquer coisa diferente, eu já prefiro que avalie. E aí a gente desmistifica a questão do raio-x, porque se tu tá pensando em osso, para tu pedir um raio-x, se fraturou o osso, tu tem que ver se sangrou. Então, o raio-x também é uma coisa que às vezes a gente questiona, assim, não tem mais entrado tanto nos protocolos. É ou observação intra-hospitalar ou tomografia. Como a tomografia é um exame que tem muita radiação, também não é qualquer batida de cabeça que vai indicar, né? Então, é tudo feito assim com muito critério, com base em protocolos, né?
Perfeito. Eu achei fundamental o que tu falou, porque é bem aquilo assim, a gente acha que com a gente nunca vai acontecer. Né? Até acontecer e aí a gente está naquela, porque na hora do pânico, eu digo porque eu já passei com uma experiência assim, não foi com filho, mas foi com um familiar, uma pessoa de mais de idade da família que teve um mal-estar muito grande, a gente precisou agir rápido. E aí tu tenta ligar e assim, ó, tá, e qual é o número do plano de saúde ou qual é o número da emergência? Porque na hora tu não lembra qual é o número. Até porque tem 190, 192, ou não sei o quê, é o SAMU, é a brigada, é bombeiro. Na hora tu te confunde que tu já não lembra de mais nada. Né? Então, assim, tu ter isso em algum local em que todas as pessoas da casa saibam, né? Aqui tá o kitzinho que seja de primeiros socorros, aqui tá os contatos para chamar na hora, ou seja salvo no celular, que ainda é mais fácil. Né, para as pessoas localizarem aquilo ali, porque é segundos que realmente faz muita diferença, né, doutora? Então, tu ter essa organização, isso é que nem seguro de carro, seguro de vida, tu tem rezando para que tu não utilize, mas é importante tu ter, né? Então, tu ter aquilo ali organizado para ti já te facilita muito a vida na hora, porque realmente na hora do susto tu fica meio sem reação e tu não sabe para onde tu corre, tu não sabe para onde tu vai, tu não sabe o que tu faz. Então, tu já tendo esse roteirinho, essa programação de que aquilo ali tá ali. Então, qualquer coisa passo a passo. Vou pegar ali, vou fazer já. Perfeito. Facilita muito e pode realmente mudar todo um percurso ali, né? Então, já vou aproveitar e falar dos nossos cursos, tá, Ana? Eu e meu marido é enfermeiro de pronto-socorro, é enfermeiro socorrista há mais de 15 anos, então também ele tem muita experiência com desengasgos, reanimação, tudo mais. Então, a gente está abrindo uma marca de cursos, que é a Pulso. Então, a gente está promovendo nosso primeiro encontro presencial, agora dia 21 de setembro, lá na Centralize, que é a clínica da Gabi. Gabi, nossa parceirona e maravilhosa. É apoiadora aqui do GestarCast também, já esteve conosco na primeira temporada, vai voltar em breve aqui conosco também, maravilhosa. Eu digo, eu pari graças às Gabis. Claro, a minha equipe obstétrica é maravilhosa, mas a Gabi Físio e a Gabi Doula, que eu chamava, que as duas tiveram aqui, são maravilhosas. Então, a Gabi embarcou com a gente nessa. E a gente abriu essas turmas. A procura foi surpreendente. A primeira turma esgotou em horas, né? E a gente optou por fazer assim, são 5 casais, né? E casais eu digo, mas pode ser uma dupla, uma mãe, uma avó, uma mãe, uma amiga, pode levar a babá, quem quiser. Porque a gente tem esses 5 bonecos. Então, é pra pessoa treinar bem no boneco e ficar bem segura, tá? Tanto das manobras de reanimação quanto das manobras de desengasgo. E a gente tem outras modalidades de cursos, tá? Então, também a gente faz cursos particular, tá? A gente vai na casa, treina quantas pessoas quiserem, tá? Então, a gente tem um valor para até 6 pessoas e um valor para um grupo maior. Então, daqui a pouco pode reunir na família, às vezes tem vários bebês, pode reunir a família ali, a gente faz o curso, combina um horário, faz uma coisa bem individualizada, tá? E também a Pulso está se colocando à disposição, né, para tuas ouvintes aí, espectadoras do YouTube e tudo mais. Podemos ir em outras cidades também. Então, daqui a pouco, assim, a gente mora aqui na região de Pelotas e Rio Grande e a gente tá um grupo de tantos casais. Nos chama, a gente combina uma data, a gente vai, sabe? Porque eu acho que essa educação em saúde, ela salva vidas, realmente. Sem dúvidas. Para quem não tem disponibilidade de fazer os cursos presenciais, já vou fazer aqui meu jabá, né? Porque eu gravei aqui com os guris do Estúdio Topcast o meu curso online de primeiros socorros pediátricos para todos. Logo menos aí já tá na Hotmart, eu só estou me acertando com a plataforma, onde eu abordo a primeira aula, até engraçado o nome, porque é A Criança Está Bem. Porque assim, ó, quem é que nunca viu uma criança dormindo e pensou, será que tá respirando? Será que tá bem? Então, tipo, essa primeira aula é muito bases, assim, né? O que é uma frequência respiratória? Como é que eu sei se a criança tá bem, se ela tá acordada, se ela tá dormindo? O que eu faço, né? Depois a gente aborda parada cardiorrespiratória e vias aéreas, onde eu oriento até a lavagem nasal, da maneira segura. Excelente. Que isso é uma polêmica também, né? Uns pode, não pode, como é que faz? Então, seringa pra cá, é pra lá, de que jeito? Assim, vou falar de via aérea, já vou falar de lavagem nasal. E depois eu abordo assim, ó, intoxicações, afogamento, queimaduras, feridas, mordida de cachorro, que é super comum. Então, ele tá um curso assim. As aulas são curtinhas, são super boas.
Ai, deu meu tempo aqui. Vai explodir, vai explodir. Eu tô terminando. Eu sei que eu falo pelos cotovelos. Mas, assim, vou pedir pro pessoal ficar atento aí no meu Insta, no @pedpaula_trevisol, ped.paula_trevisol, que eu devo largar o link aí. E vou deixar um presente pra vocês. Vou te dar o curso pra tu assistir. Eu sei que tu tem uma pequena, então tem coisa ali que às vezes a gente tem dúvida. Eu falo muito o que fazer e o que não fazer. Ótimo. Né? Crise convulsiva, também toda essa parte a gente aborda. E vou deixar um cupom de desconto aqui para as ouvintes do GestarCast. Então, o cupom é GestarCast. Olha só esse episódio. Eu falei que ele tava imperdível, que tava maravilhoso. Então, muito feliz de vou ter o curso aqui. Nossa, uma delícia. E então, cupom de desconto para os nossos ouvintes. Isso aí. GestarCast. Esse Isso é o cupom. aí. Esse é o cupom. Quando elas entrarem lá no link para comprar, vai estar o valor normal de venda. Isso. E aí vai ter embaixo 10% o campo. de desconto. Vai ter cupom. embaixo o campo de colocar o cupom, coloca GestarCast e ele já calcula o desconto de 10%. Perfeito. Olha que espetáculo. Última coisa que eu tenho a dizer aqui é que já temos uma data para o próximo curso presencial lá na Centralize. Então, pessoas que não conseguiram se inscrever, pessoas que não podiam na data, fiquem atentos. Dia 26 de outubro, teremos novas turmas. Já estamos com fila de espera. Então, casais, mães, babás, avós que tiverem interesse, já me chamem no Instagram, que eu já estou fazendo a listinha de espera ali. E vai ser muito bom. Ai, Paula, assim, ó, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Né? Eu digo, acho que com certeza é sucesso, porque eu acredito que isso realmente é algo que... E tu tá vendo pela demanda, né? Quantas pessoas procurando, quer dizer, algo que realmente nos gera preocupação. E que bom que os pais estão atentos a isso, estão preocupados, estão buscando esse conhecimento. E que bênção ter profissionais como vocês que estão realmente dispostos a ensinar isso. Tenho certeza que isso vai ser turma atrás de turma. Né, gente? Eu tô sério mesmo. Eu tô toda arrepiada todo episódio, porque eu fico realmente pensando em situações de perigo, de risco, o que a gente faz, aquela angústia que ele... Tem até uma influencer, a Bianca... não vou me lembrar agora o nome dela. E ela postou, acho que as câmeras da casa e tal, uma situação em que o gurizinho dela se afogou e tava ela e a babá, e ela foi rápida, se agir e tal, e conseguiu, soube o que fazer. E aquela, como tu disse, no instinto a gente pode se surpreender com a nossa atitude, como às vezes tu pode travar, tu pode isso. Então, que bom que vocês estão passando, porque a gente tendo conhecimento, pelo menos já gera uma certa tranquilidade pra gente saber o que fazer na hora. Né? Tu já tá meio preparado numa situação assim de maior risco. Então, assim, eu tenho certeza que é sucesso. Fiquem ligados, vão pro perfil da Paula, ped.paula_trevisol, né? Isso aí. Acompanhem lá, porque lá tu vai estar colocando, então, as datas das turmas, o link para o curso online, mas quem puder fazer presencial para estar vivendo na prática realmente, né? Tenta fazer, tenta se inscrever. Tem uma segunda turma, tenho certeza que vai ter uma terceira, uma quarta, uma quinta, e assim, muitas turmas. Então, não percam as datas. Quanto antes a gente tentar aprender, tentar fazer, para quem está gestando, né? Já procura, já tenta garantir a sua vaga. A gente tem gestantes inscritos também, então acho maravilhoso. E obrigada pela visibilidade também, para a gente promover essa nossa iniciativa aí que está sendo maravilhosa. Imagina, esse é o nosso papel, né? Como eu sempre digo, é levar informação e conhecimento para um maternar mais leve, com mais tranquilidade e, sem dúvida, isso tira um peso da gente. Então, saúde, bem-estar, enfim, qualidade. Que bênção ter vocês aqui. Ter você aqui, né, Paula? Você e o boneco. Vamos botar um nome nesse boneco agora, por favor. Para as nossas ouvintes amadas, então... Muito obrigada pela audiência de vocês, né? Agradecer mais uma vez, Paula, a tua disponibilidade, enfim, de estar aqui conosco. É uma delícia ter você aqui mais uma vez. Não esquece, compartilha esse episódio que realmente está incrível. Fiquem ligadas, domingo, 10 horas da manhã, no YouTube, no Spotify. A gente sempre tem um episódio novo para vocês. Então, se entrar em trabalho de parto essa semana, que Deus abençoe muito vocês, que tudo ocorra muito, muito bem. Um beijo grande no coração e até um próximo episódio.